E aí, quando entra a década de 90, que ele decide entrar nesses dois setores que eu comentei antes, que é de ter o seu próprio banco, né, e mais tarde comprar uma grande varejista. Então, vale mencionar também que muito dos negócios que ele fez ao longo da carreira foi em parceria com o Bradesco, né, que financiava as aquisições e tal, e que isso no futuro teria um problema, né? Mas enfim, ali Também, nos. desculpa te Diga, diga, interromper. diga lá. Também é importante ressaltar que nessa empreitada, quando ele vai, vira o olhar para o varejo, o irmão dele resolve ficar com a empresa de laticínios, né? E fica com a Vigor e não entra nesse negócio. Ah, legal. Boa. Então eles, a partir daí, eles seguem rumos diferentes. Antes até disso, em 94, a Bung e Born, vou riscar aqui, conforme a gente falou no episódio da Bung, passou por uma grande reestruturação em 93, 94 e vendeu um banco e uma corretora, e quem comprou, né, foram os irmãos Mansur. E daí sai, inclusive o banco hoje, que o Carlos Alberto Mansur é acionista majoritário, que é o Banco Industrial do Brasil, saiu daí. O Carlos Alberto Mansur é super discreto, tá? E hoje ele tá na Forbes, inclusive. Patrimônio de 1 bi. Tá? Mas a gente vai falar dele também. Mas aí eles já entram nesse setor e essa corretora que eles compram, o Mansur transforma na United Isso. e depois ele adquire um outro banco, que é o Antônio de Antônio de Queiroz. Queiroz, um banco super antigo que ele adquire. Aí no final do dia ele fica com dois banquinhos pequenos, tá? Uhum. Depois ele vai comprar mais um, tá? Que a gente vai explicar. Tá? 96, ele dá o primeiro passo, então. Compra o Mapping, a lendária rede varejista de São Paulo, que a gente já tem vídeo, que foi o senhor Augusto que escreveu o roteiro. Que estava numa situação complicada, assim como muitas outras varejistas, né? Ali nos anos 90, com a troca do plano real, né? Inflação, taxa de juros alta. O Mapping já vinha derrapando, depois de ter comprado 5 lojas da Sears, acabou se endividando, né? Tava com muita dívida e tal. E a viúva, né, do controlador, a Cosette Alves, resolveu se livrar da bronca e o Mansur comprou. Pagou, segundo as matérias da época, 25 milhões de reais e assumiu toda a dívida. Tá? Até a situação estava tão complicada que, um pouquinho antes desse deal, o Mapping chegou a vender a divisão financeira deles para o BBA, que na época não era ainda o Itaú BBA, era o BBA Creditanstalt, para fazer caixa porque eles estavam mal. E aí, em 96, então, o Mansur assume para se tornar o rei do varejo. Equacionar os problemas, as dívidas, reestruturar a empresa. Com a participação do Bradesco, né? Foi o Bradesco que costurou essa transação, que ajudou a financiar. E aí, no ano seguinte, vem uma outra compra também muito importante, que é a Mesbla. Tá? A Mesbla também em situação muito difícil, mas que já, né, estava saindo da Concordata no final de 97, que para quem não sabe, ela entrou em Concordata prévia, né, em 95, e os credores que tinham se tornado acionistas
convocaram, né, contrataram o então Pactual, não o BTG Pactual, o Pactual, para reestruturar a empresa. E aí quem tocou isso foi o Luiz César Fernandes, Risca mais um. esse que é mais um. Então, e aí ele assumiu outubro ou novembro de 96, se eu não me engano, tá? Contratou o então diretor-presidente da Americanas, Zé Paulo Amaral, pro José Paulo Amaral ser o cara que, né, ia executar. Ia executar o turnaround. E aí o combinado deles era, olha, a gente, né, salva aqui a empresa e depois a gente vende e o lucro que for a gente racha meio a meio. É isso. No No fio fio do do bigode. bigode. Isso aí tem um podcast do Luiz César falando como foi. E ele fala no podcast que ganhou muito dinheiro, inclusive ganhou mais do que quando ele vendeu o Garantia. Isso que o Ricardo só pagou metade. É, é. Então, assim, nesse meio tempo aí de turnaround, 96, 97, o Luiz César e o Zé Paulo Amaral, o Zé Paulo fez o turnaround todo ali da parte operacional e tal, porque a, a Mesbla realmente estava, quando eles assumiram, né, imagina, em concordata, estava muito mal das pernas, já não tinha mais produtos nas prateleiras, a ação já tinha despencado 80%, né, não tinha crédito, estava quebrado. E aí eles sanearam a empresa, e aí em 97, então no final de 97, eles, o que eles pegaram também, né? Era uma dívida de quase 1 bi, eles renegociaram com vários credores, credores aceitaram transformar a dívida em equity, refinanciaram impostos atrasados, era um monte de coisa, melhoraram a situação da empresa, e aí surge o Ricardo Mansur dizendo que queria comprar. E aí o Luiz César comenta, né, que ele falou, cara, mas tu acabou de comprar o Mapping, né? Onde é que tu vai tirar dinheiro, né? Ele falou, não, não, o Bradesco tá comigo nessa, não sei o quê. Ele falou, ah, não, então tá, vou ligar pro Brandão, que era o CEO da Apple. Aí o Brandão, não, a gente vai apoiar com uma debênture aí de 200 e poucos milhões e tal. Aí, então tá, fechou. Aí saiu da concordata ali no final de 97, Mansur assume. Então, nesse ponto aí, né, ele já era um cara muito poderoso, né? Lembrando que, apesar do mapping da Mesbla estarem mal, eram duas redes varejistas icônicas, né? Gigantescas. E aí, nesse meio tempo também, em 97, com o financiamento do ProAir, ele, ele fez a fusão, o cara é cheio de engenharia financeira, né? Ele fez a fusão ali desses dois bancos dele, o United e o Antônio de Queiroz, e adquiriu a marca Crefisul, que era do banco do Olacir de Moraes, o Banco Itamaraty. Olacir de Moraes. Porque o Banco United e o Antônio de Queiroz eram muito pouco conhecidos, e o Crefisul já tinha uma marca um pouco mais conhecida, e aí a ideia era ele envelopar, né, uma coisa mais robusta, um banco. Então ele compra a marca, né? Lembrando que o Crefisul foi fundado pelo pai do Daniel Birman, seu Aaron Birman. Então risco mais um aqui. Então assim, corta para 97, então 98, temos um cara dono de duas redes varejistas icônicas, que a ideia dele era, né, fundir, deixar tudo numa só, que ele via muito potencial. E além de tudo, tinha um braço financeiro, que é muito importante para varejista, né? Financiar vendas a crédito e tal. E nisso, inclusive, ele vendeu parte das ações dele, da Vigor, para o irmão, para ele conseguir financiar uma parte dessas aquisições.